O Natal é para alegria e dessa vez nós não podemos nos alegrar de forma completa por causa do Jair Bolsonaro, que está entre as facas da cirurgia, apesar de que os filhos não estão lá e não são permitidos ainda para que eles estejam perto desses últimos dias, últimos tempos do Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer aqui informações que podem alegrar você. Não vamos trazer aqui conteúdo de interesse da esquerda, porque a esquerda investe forte para ver algumas coisas acontecerem a seu favor. Mas muitas vezes essas coisas não saem como eles esperam que saia. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Walter, estou aqui para sempre partilhar informações com você. Razão pela qual quero pedir que você se inscreva e compartilhe. Desde já, um Feliz Natal para você. Pesquisas mostram que Bolsonaro, qualquer que indicar, vence. E uma pesquisa recentemente dada mostra que o Flávio Bolsonaro e o Lula empatam no primeiro turno. No segundo turno, infelizmente, Lula fica para trás. E isso não é simplesmente uma pesquisa. É um panorama que poderá vir a se materializar nos próximos dias, porque o 2026 é já amanhã. Vamos lá, acompanhe conosco e gostaria que nos dissesse daí de que cidade você está nos assistindo, compartilhe e o que você gostaria de ver aqui no canal. Deus abençoe e vamos ao vídeo. Assim como você, eu também tenho uma grande dificuldade em acreditar nas pesquisas hoje em dia, principalmente essas pesquisas para eleições, principalmente para presidente, governo, prefeito, até porque está mais do que comprovado que esses grandes institutos de pesquisa, eles têm uma tendência a favorecer aqueles que mais depositam dinheiro no caixa delas. Essas pesquisas, essas instituições fazem contratos gigantescos com o governo federal, com governos estaduais e, obviamente, elas vão tentar sempre manipular os números de forma a favorecer aqueles que estão colocando dinheiro no bolso deles. Obviamente. É por isso que a gente tem essa discrepância absurda entre os resultados das pesquisas e o que sai nas urnas. Diferenças de até 20 pontos percentuais de grandes instituições, como o Datafolha ou a Quest. Por isso que eu gosto de olhar sempre o que as pesquisas, os institutos que não têm contratos com o governo, esses institutos que não têm contrato com a União, com o governo do Brasil, governadores ou prefeituras, o que elas falam? Estas pesquisas tendem a ser mais próximas da realidade. E um instituto que se enquadra nessa descrição que eu acabei de mencionar é o Polymarket Brasil. E ultimamente ele tem soltado algumas pesquisas que a gente repara que bate muito bem com o que a gente está percebendo no dia a dia. Eles acabaram de soltar uma pesquisa para a presidência do Brasil, colocando lá o nome do Flávio Bolsonaro e do Lula. E olha o resultado dela. Intenção de voto no primeiro turno presidência de 2026. Foi feita uma pesquisa de 19 a 22 de dezembro com 2.800 pessoas, a margem de erro de 3 pontos. E aqui está Lula 35 e Flávio Bolsonaro 35, e aqui está o gráfico. Olha que curioso. Lula e Flávio empatados no primeiro turno. Tudo bem, vamos dar uma olhada agora como que ficou o segundo turno. Essa pesquisa também apresentou no segundo turno, como vocês podem ver, o mesmo número de pessoas, Flávio Bolsonaro com 42 e o Lula com Flávio Bolsonaro com 44, Lula com 42. Então, a gente começa a perceber um crescimento real ao Flávio, porque aconteceu algo que não, até então, até antes da nomeação, da indicação dele pelo Bolsonaro, não poderia ser quantificado. Qual seria o impacto real da oficialização do apoio do Bolsonaro a um candidato? Todos acreditavam que se fosse com o Tarcísio ia explodir de votos. E muitos achavam que com o Flávio Bolsonaro ou outras pessoas não aconteceria ao mesmo tempo, a mesma coisa. Subestimaram mais uma vez o impacto do nome do Bolsonaro numa indicação. Pesquisas recentes, saiu no Poder Data, a maioria da população prefere o governo Bolsonaro do que o governo Lula. Foi uma diferença pequena, acho que foi 39 a 38, mas mesmo assim, há uma parcela gigantesca da população que prefere o governo Bolsonaro ao governo Lula. E o que essas pessoas vão fazer na próxima eleição se elas preferem o governo Bolsonaro ao governo Lula? Simples, votar em quem Bolsonaro indica.
Eles verão ali uma continuidade do governo do Bolsonaro, percebendo que agora o Brasil está quebrado. Resultado disso está aqui, ó. Segundo turno, de acordo com a Polymarket, Flávio Bolsonaro está na frente do Lula. Diga, eu falo isso sem o menor medo de errar. Sim. No início, o governo do PT festejou, achou que seria fácil, poderiam facilmente derrubar Flávio Bolsonaro. Só que algo começou a acontecer. A militância, que até então estava dormente, até por uma falta de indicação, por uma falta do norte na bússola, começou a trabalhar ativamente nas redes sociais. A gente vê o tempo inteiro postagens do Flávio Bolsonaro. Ele subiu, sei lá, acho que 800 mil números de seguidores, ou 1 milhão, e não para de crescer. E deu entrevistas em vários lugares onde as pessoas olharam, porque até então eles tinham uma imagem do Flávio Bolsonaro que a imprensa tinha construído, uma caricatura, assim como foi feito com o Jair Bolsonaro. Só que assim que o Flávio começou a dar algumas entrevistas, foi no SBT, as pessoas viram ali um equilíbrio, um raciocínio lógico, uma pessoa ponderada, equilibrada, e começaram a destruir certas barreiras que tinham sido construídas pela extrema imprensa brasileira. E aí, como resultado, está aqui, ó, 44-42 na Polymarket, que costuma se aproximar muito do resultado que é entregue nas urnas. Ao contrário esses grandes instituições de pesquisa que erram por 20 pontos percentuais. Ou seja, estamos a dizer que qualquer que for a pessoa que for indicada por Bolsonaro, ele ganha, ele vence. Então, Bolsonaro, o nome Bolsonaro ainda tem poder. Mas a realidade, lembre-se que Lula disse que vai dar surra a qualquer um que vier. E esse discurso, essa fala de Lula, não foi há muito tempo. Pelo menos já sensivelmente 3 ou 4 dias atrás, Lula disse isso. Disse que qualquer um que vier, ele vai dar surra em 2026, garantindo assim que ele vai dar continuidade do governo. Deus abençoe você. Feliz Natal e próspero Ano Novo 2026. A gente se vê e, por enquanto, é tudo.